para 50 minutos, mas nós vamos traduzir aqui em 20 minutinhos. Eu peço esse tempo para vocês. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 15. Quando vocês estão procurando, eu já vou dando os avisos. Irmãos, sábado é a nossa Santa Ceia. Sábado não, perdamos, domingo. Domingo é culto de Santa Ceia. Nós temos escola bíblica dominical pela manhã e o culto à noite é o nosso culto de Santa Ceia. Então chegue no horário, o culto começa às 18h30 para nós encerrarmos às 20h30. Né? Então venham e avisem os irmãos que não vieram. Então domingo é o culto de Santa Ceia. O relógio de oração será no dia 24, o nosso próximo relógio de oração, 26º relógio de oração. E quero também avisar os irmãos que fazem parte do grupo Pão e Comunhão, tem reunião amanhã às 20 horas, é isso, irmã Edileuza? 20 horas, os irmãos que já fazem parte do grupo Pão e Comunhão, através da plataforma Google Meet. Os irmãos participem, será muito importante. Amém? Vocês acharam aí? Esse amém está fraco, né? Acharam, irmãos? A palavra do Senhor diz assim, Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Irmãos, pode se assentar. Nós vamos rapidamente meditar na palavra do Senhor. E nós ouvimos hoje, irmãos, palavras muito interessantes já, que corroboram muito com aquilo que nós tínhamos decidido trazer para os irmãos. Nós ouvimos o hino das irmãs cantando aqui, que só quem tem raiz, né? Falando de raiz, porque a raiz é que dá sustento para a árvore, dá sustento para que tenha vida. A raiz é quem busca os nutrientes, é que leva a seiva para a árvore, para que essa árvore possa crescer e frutificar. Nós ouvimos também nessa noite o pastor Francisco, quando ele falou, ele colocou como que numa pergunta: por que somos ungidos? Não foi isso a pergunta? Ele perguntou assim, para que você saiba para que você foi ungido, que Deus te oriente para que você foi ungido. E essa palavra que eu trago hoje para os irmãos é uma resposta a esta pergunta, ou seja, é a resposta a esta pergunta que o pastor Francisco fez, o porquê você foi ungido. Porque esta palavra diz que nós fomos ungidos, nós fomos chamados, nós somos escolhidos para darmos frutos. Quando nós
como igreja, nos colocamos na igreja, na presença de Deus, para sermos ministrados, para nós sermos ensinados pela palavra de Deus, é para que esse ensinamento produza em nós uma vida, e uma vida que frutifique. Foi por isso que Jesus, nas suas palavras, ele diz: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Eu vim para que tenham vida, e vida abundante, vida que produza, vida que frutifique, vida que dê fruto. Então, por que você foi ungido pelo Senhor? Para você vir para a casa do Senhor, para você estar na igreja do Senhor, para você participar de um culto, para você ser ministrado pela palavra, para que você possa produzir os melhores frutos. Você pode dizer amém? A palavra que nós lemos, irmãos, como eu vou ter que ser bastante rápido aqui, tenho que sintetizar muito, né? Diz que Jesus estava passando, ele estava num processo de ensinamento dos discípulos. Jesus tinha acabado de viver momentos muito importantes na sua jornada, na sua caminhada. Ele tinha acabado de curar um cego no caminho. Pouco antes desse episódio, desse ensinamento, ele estava ali na região do Monte das Oliveiras, e antes disso ele tinha passado lá na terra, na região de Lázaro, e havia ressuscitado Lázaro. Era poucos dias antes, poucas semanas antes da sua crucificação, dele ir para a cruz, né, dele consumar a sua estada aqui. Então ele estava aproveitando cada minuto que ele tinha para poder ensinar aqueles que com ele estavam, para poder ensinar os seus discípulos, porque ele sabia que ele iria para a cruz. Então, quando ele passou por aquele lugar, a Bíblia não diz, mas estudiosos dizem que possivelmente naquele momento ele estava passando em um vinhedo, em um lugar onde se plantava uvas, né? Num vinharal. Ele estava passando por ali. E interessante porque Jesus usava tudo o que ele podia para trazer ensinamento. Ele usava os elementos que estavam à sua volta. Se Jesus estivesse aqui na nossa época, no século 21, ele ia usar a tecnologia, ele ia usar a internet, ele ia usar as redes sociais, porque Jesus fazia isso. E quando ele passou, havia ali então uma vinha plantada, e ele então disse: eu sou a videira verdadeira. Por que Jesus disse eu sou a videira verdadeira? Porque quando nós vamos lá no livro de Isaías, nós vemos o Senhor profetizando através do profeta Isaías que a vinha que ele plantou, e que ele diz, fiz tudo por ela, ainda assim não produziu bons frutos. Estava falando de quê? Do povo de Israel, da nação de Israel. Era a vinha que o profeta estava dizendo, e que Deus fez tudo para que eles produzissem bons frutos, mas Isaías no capítulo 5 diz: não produziram bons frutos. E os discípulos conheciam, porque era muito comum naquela época, as vinhas, os vinhedos que produziam frutos bons e os que produziam frutos chamados de frutos bravos, ou azedos, que não tinham serventia. Então Jesus, quando passou, ele disse: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não der fruto, corta, mas aqui dá fruto, poda, limpa, para que dê mais fruto. Se estiverdes em mim, diz ele, ligados em mim, produzireis muitos frutos. Então,
olha o que é que Jesus disse. Primeiro que eu tenho que entender que Jesus é a vida. Jesus é o tronco. Jesus é a árvore. Jesus é a raiz da nossa vida. Nós devemos, como ouvimos no hino, estarmos enraizados em Cristo. E a seiva que nos sustenta, que nos mantém de pé, vem dele para a nossa vida, não vem de nós. Por isso nós precisamos entender que tudo nas nossas vidas depende dele. Tudo depende dele. Por isso Jesus disse: eu sou a videira. Sou eu quem sou a videira. Vós sois os galhos. Vós sois os ramos. E eu quero aqui trazer para os irmãos, rapidamente, teria muita coisa antes, mas não dá tempo, só para que fique gravado e nós possamos entender, 4 tipos de ramos ou de varas que nós encontramos nesse texto que nós acabamos de ler. Jesus disse que ele é a videira, é isso? E que nós somos os ramos. Eu trouxe aqui um ramo de uma videira. Hoje a pastora Eunice foi lá colher, lá perto da minha casa tem um pé de uva lá, e ela foi lá e colheu. É de uma videira mesmo, de uva. Cortou, está aqui. Ainda está verde. Ainda está verde. Mas daqui a pouco ele vai secar. Daqui a pouco ele não vai ter mais nenhuma serventia. Por quê? Porque ele foi cortado do tronco, cortado da videira. Ele então está fora da videira. E quando ele é desligado, Jesus disse que não serve para nada a não ser para ser lançado fora, para ser jogado fora e ser queimado. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para algo aqui. Vocês estão vendo frutos aqui? Tem frutos? Não. Então, o primeiro tipo de ramo que Jesus falou é o que não dá fruto. O primeiro galho é o que não dá fruto. E esse que não dá fruto é aquilo que Jesus disse: corta e lança fora. Por quê? Porque se ele não dá fruto, ele vai atrapalhar, ele vai prejudicar toda a videira. Então, por isso Jesus disse: corta e lança fora. Então, o primeiro ramo, o que não dá fruto. Jesus disse uma vez, numa parábola, passando por um lugar, ensinando os discípulos sobre a semeadura. Ele disse: existe a semente que cai na beira do caminho, e como não tem terra, não tem como, ela não vai produzir, ela vai secar. Então, irmãos, quem é essa pessoa? Quem é? Porque aqui, Jesus disse que nós somos os ramos. Nós, pessoas, somos os ramos. Quem são essas pessoas que não dão frutos? São aquelas que ouvem a palavra. Ouvem, mas não praticam. Vem na igreja, assiste cultos, frequenta reuniões, participa de grupos, mas a palavra de Deus não entrou, não penetrou no coração, não teve arrependimento. Ela até aceitou Jesus, mas não vive a novidade de vida, não passou verdadeiramente pelo novo nascimento. A palavra de Deus não produz nela frutos. É algo só da boca para fora. Porque quando a pessoa aceita Jesus verdadeiramente arrependida, o primeiro fruto já é o fruto do arrependimento. Então aqui é aquela que somente ouve, que somente frequenta reunião social, mas a palavra não entrou. Então, esse é a
A primeira vara que Jesus falou aqui no capítulo 15. O segundo é o que dá fruto. Jesus disse, e toda vara que dá fruto, o que nós temos aqui? Fruto, olha só que cacho de uva bonito, né? Essa aqui é a vara que deu fruto. Tem aqui o fruto. Só não vou comer porque é de plástico, né? Esse aqui não é verdadeiro. Mas a vara deu fruto. E o que foi que Jesus disse sobre ela? Jesus disse que a vara que dá fruto tem que se limpar, podar, vai limpando, vai tirando, vai deixando ela limpa, bonita. Para quê? Para que ela dê mais fruto. A poda, irmãos, é algo interessante. No texto diz, algumas traduções diz poda, algumas outras traduções diz limpa, mas nós sabemos que quem conhece um pouco de videira sabe que tem que ser feito a poda para que ela produza. Meu pai plantava na casa dele, lá em Votorantim, num pedacinho, um quadradinho de meio metro quadrado, tinha um pé de uva que já tinha lá, acho que uns 20 anos, e todo final de ano, todos nós, a minha esposa sabe disso, nós íamos lá para comer daquela uva, uma uva deliciosa, porque ele cuidava com todo carinho, mas todo ano, na época certa, estava ele lá com a tesoura podando aquele pé de uva, podando aquela vinha dele para produzir, e produzia muito. E produzia muito. Depois que ele faleceu, ainda está lá, mas já não produz mais, porque ninguém está cuidando, ninguém está podando. Então isso é muito importante, a poda é importante. Me lembro quando eu estava morando numa casa anterior a essa que eu estou morando, na frente tinha um pé de acerola grande, pé de acerola grande, e produzia ali os frutos. Mas, pastor Eunice gosta das coisas tudo bonitinha, né? Ela viu, não, está muito feio, tem que podar, tem que cortar. Falei, não, vai estragar, vai matar. E aí chamou lá o jardineiro e cortou, deixou bonitinha, pequenininha. Falei, estragou, nunca mais vai produzir. Achava eu. Irmãos, daqui a pouco começou a produzir. Mas pense numa acerola gigante. Eu nunca tinha visto daquele tamanho. Lotou o pé e as acerolas lindas, bonitas. E a gente fez muito suco dali. Por quê? Porque foi podado. Então a poda ela é muito importante para que se produza mais. Muitas vezes nós não entendemos, porque nós recebemos Jesus, estamos na presença do Senhor e estamos produzindo fruto. Está aqui, está produzindo fruto. E aí vem a poda. O que é a poda? É o tratar de Deus. A poda pode ser tantas coisas, pode ser um momento difícil, pode ser o vale que você está passando, pode ser o deserto, pode ser um problema no lar, na família, pode ser uma dificuldade, pode ser um problema pessoal, pode ser uma enfermidade, pode ser tantas coisas, Deus tratando conosco para que nós aprendamos, isso é a poda. Nós somos podados para que nós possamos aprender. E para quê? Para que nós cheguemos ao terceiro ramo que Jesus disse, para que produza mais. Não tem mais aqui? Tem mais, não tem? Por que aqui produziu mais? Porque passou pela prova, ou seja, passou pela poda, foi limpo. Quem? Aquele que já produzia. O Senhor te chamou, e nós ouvimos nessa noite, o Senhor te chamou para que você dê fruto. Jesus nos disse, no versículo 15 do mesmo capítulo, eu vos chamei a vós e os nomeei para que deis frutos. Nos chamou para darmos frutos. E quando nós somos podados, quando nós passamos por dificuldade, quando muitas vezes somos lançados no deserto, essa é a poda de Deus. Aceita o Senhor tratando com a tua vida, entenda, se humilhe na presença do Senhor, aprenda, porque você vai produzir mais frutos. Sabe o que vai acontecer? É aquele hino que nós ouvimos, é a raiz. Você está ligado na raiz para produzir mais frutos. É preciso se podar. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz que se permanecemos nele,
Olha só, você foi escolhido para dar frutos. E aí a palavra de Deus está podando a tua vida. Como é que eu sou podado, irmãos? É aqui, culto de ensinamento da palavra, quando eu venho, muitos falam, por que eu tenho que ir na igreja? Por que eu tenho que ir na igreja? Para aprender a palavra de Deus. É aqui que eu sou podado, que eu sou limpo pela palavra, que eu medito, que eu sou curado, que eu sou transformado, que eu sou mudado, que eu sou restaurado. É aqui, é a palavra de Deus. O caminho da cura das nossas vidas, da cura física, da cura emocional, da cura interior, da cura das nossas vidas, é estar em Cristo. Esse é o caminho da cura. É se submeter a Deus e saber que Ele é Senhor de tudo e de todos. Lembra, Jesus, pouco antes desse ensinamento, ele passou lá pelo caminho e Bartimeu estava lá gritando, Jesus, filho de Davi. Ele gritava, ele clamava. Nós também temos que clamar a Deus, a misericórdia do Senhor. Nós somos dependentes da misericórdia do Senhor. Nós sozinhos não produzimos nada. Versículo 7 diz, sem mim, Jesus disse no texto que nós lemos, sem mim vocês não produzem nada. Sem mim nada podeis fazer. Versículo de número 7. Versículo de número 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá o quê? Muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Aquele cego chamado Bartimeu, ele dizia, Jesus, tem misericórdia de mim. Eu preciso de ti, eu não posso fazer nada, eu não tenho condições de resolver a minha situação, tem misericórdia de mim. Jesus chamou ele e disse, o que você quer que eu te faça? Eu quero ver, então veja. O milagre, o caminho da cura é a dependência total do Senhor, é saber que nós, sem Deus, somos varas cortadas, sem Deus nós vamos murchar, nós vamos acabar. Se nós não estivermos em Cristo, nós não produziremos nada, nós não produziremos frutos nenhum. Mas aí vem a quarta vara, o quarto ramo que Jesus falou. Ele disse, se permanecerdes em mim, produzirão o quê? Muitos frutos. Não tem muitos aqui? Tem muitos. Então, ali era um pouquinho, aqui era um pouquinho de fruto. Mas você aceitou Jesus, tem Jesus na tua vida, tem arrependimento, já tem fruto. Já tem fruto. Mas aí veio a poda, e aí então veio mais fruto. Porque você está sendo tratado, restaurado, curado, transformado, mas aí você permanece em Jesus, enraizado em Cristo, buscando a Deus, permanecendo nele, aí começa a vir muitos frutos. Aí Jesus disse, este é o ramo que produz muitos frutos. Aleluias. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor na tua vida e no teu coração. Guarde esta palavra, guarde esta palavra. Queria estar trazendo muito mais informação, mas infelizmente o tempo não deu. Mas o Espírito Santo se encarrega, de estar traduzindo isso na tua vida. Você sem Deus não é nada, é apenas um ramo que vai ser lançado fora. Mas com Jesus na tua vida, com real arrependimento, você tem fruto, sendo tratado por Deus aqui, em qualquer lugar, na presença de Deus, sendo podado, você produz mais fruto, e permanecendo nele, muitos frutos para a glória de Deus. Vamos ficar em pé, aleluias, e vamos estar orando. Eu quero que nesta oração,
nesta noite, você se coloque diante de Deus, dizendo: Senhor, eu estou entendendo o porquê que eu fui chamado, fui escolhido. É para produzir frutos. Aleluias. Estou passando um momento difícil, dificuldade, luta, mas eu sei que é para produzir mais, é para aprender, é para criar raiz, é para me fortalecer. Aleluias, porque o Espírito Santo de Deus que traz essa seiva para a tua vida. O momento passa, momentos de lutas, dificuldades e problemas, mas você permanece firmado em Cristo Jesus e você vai produzir frutos, vai cumprir o propósito de Deus na tua vida. E quando nós cumprimos o propósito de Deus, a vontade de Deus se alinha com aquilo que nós estamos fazendo e então a bênção começa a acontecer. Quando você está no propósito, você vive bênçãos. Você crê nisso? Fecha os teus olhos agora, vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos na tua casa, nesta reunião, de estarmos, Senhor, meditando na tua palavra. Que possamos, ó Deus, entender que não somos nada sem ti, que dependemos de ti, que somos ramos, que somos varas, Senhor, ligadas em ti, que é a videira verdadeira, é aquela videira realmente que está pronto a nos nutrir para produzirmos frutos verdadeiros, frutos saudáveis, frutos viçosos, frutos bonitos, ainda, Senhor, que precisamos aparar, ó Pai, as nossas arestas, que precisamos ser tratados, que precisamos ser podados por ti na nossa vida, no nosso comportamento, na nossa maneira de ser, Pai, que possamos entender, ó Pai, que o momento de luta, de dificuldade, de deserto, de problemas, pode ser a poda do Senhor, para que possamos estar prontos para produzirmos mais e permanecermos fiéis a ti, em oração, em comunhão, e oração, e comunhão, e aí, Senhor, nós produziremos muitos frutos em ti, porque é assim que o Senhor nos ensinou. Usa-nos, Senhor. Oh, Pai, ministre em nossas vidas, em nossos corações, é o que eu peço em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Glória a Deus. Vamos dar a salva de palmas.